programa Alegria de Viver e mais um programa em que nós podemos falar de coisas boas, não é? Porque no nosso dia a dia é isso mesmo, nós temos que sempre estar pensando em coisas positivas, pensando em coisas que façam com que a nossa alma receba um alimento, receba coisas boas e sempre nos conectando com essa divindade, com essas energias positivas. E é isso mesmo que o programa Alegria de Viver traz para você. Essas coisas boas que alimentam a nossa alma. Então, você já sabe que nós estamos falando sobre lindos casos de Chico Xavier e já passamos por várias histórias, várias passagens da vida do Chico, narrando desde a sua infância, e nós pudemos ver então episódios muito pitorescos e alguns mesmo até um pouco trágicos, mas estamos aprendendo bastante com essas histórias. Este livro é do escritor Ramiro Gama e eu convido você a conhecer, a adquirir a obra e a continuar conosco. Se você nunca assistiu nenhum programa, assista, busque, nós estamos fazendo a leitura, o comentário desde a introdução, então você poderá também acompanhar conosco daqui para frente. Não deixe de assistir aquilo que você perdeu, porque tem passagens muito boas, como, por exemplo, a surra de Bíblia. Você já ouviu falar disso? Surra de Bíblia, Água da Paz, tem vários episódios. E no programa anterior falamos até mesmo de uma medicação que é bem interessante, um caso que aconteceu com o Chico, em que uma pessoa procura por ele, precisando de um remédio. E o Chico não tinha como ajudá-la, ele não tinha recursos, o seu salário daquele mês já tinha inclusive ido praticamente. E aí o Chico dá uma ideia a ela, o Chico pede que ela rezasse a Maria Santíssima, que ela picasse aquela receita que ela teria que tomar, e que ela picasse em pedacinhos, e que ela pudesse tomar aqueles pedacinhos com um pouco de água, sempre orando a Maria de Nazaré. E assim foi, e a mulher se cura. Um episódio muito bonito, assista, que você vai gostar demais. Muito bem, vamos em frente. Hoje temos capítulo novo, nós estamos no capítulo 22º, vamos falar sobre humorismo materno. Fique conosco, não deixe de curtir, compartilhar e informar os seus amigos sobre esse programa. Meu nome é Solange Salwan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Nós temos essa satisfação de tratarmos daquele que tratou de nós, né? Daquele que, entregando sua vida por amor ao serviço do Cristo, possibilitou que todas essas histórias maravilhosas que nós já contamos aqui no nosso programa Alegria de Viver até hoje pudessem nos chegar. E hoje vamos continuar a entender um pouquinho daquilo que foi essa jornada luminosa na Terra, graças ao biógrafo Ramiro Gama, no Lindos Casos de Chico Xavier. Nós estamos vendo como as coisas não foram assim aveludadas, não foram assim vento a favor, não, sempre foram difíceis, complicadas, sempre foram desafiadoras na tarefa da mediunidade do Chico. E isso ainda enriquece mais aquilo que nós recebemos dessa alma generosa que, graças ao seu silêncio, graças à sua disciplina, graças àquilo que ele pôde ofertar do melhor do seu espírito de devotamento, de abnegação, nós pudemos consolidar muitos dos ensinamentos das obras básicas nas vivências que os espíritos trouxeram através da sua mediunidade. Então, esta obra que hoje estamos dando continuidade representa esse documento que, sem exaltar, sem piorar, sem dramatizar, conta na sua singeleza como foi esse projeto de serviço a Deus com fidelidade, que é a vida de Francisco Cândido Xavier. Hoje, então, como a Solange já disse, nós temos mais um capítulo. Eu aconselho que você possa adquirir o seu livro ou possa tê-lo em seu computador, porque é uma oportunidade de conhecer
um pouco, é como se você ficasse com uma moldura, a moldura que envolve a figura de Francisco Cândido Xavier. Esse médium tão fiel e tão seguro, esse espírito que já trabalhou todas estas áreas e que veio para dar àquilo que fora iniciado por Kardec décadas antes, a solidez da vida prática. Daí continua Kardec o mesmo projeto como Francisco Cândido Xavier. Nessa etapa, agora, dotado de todas essas potencialidades mediúnicas, ele pode trazer do mundo espiritual para o mundo físico toda a consequência, todo o encadeamento, toda a costura das noções doutrinárias que foram elencadas de uma maneira assim sólida nas obras básicas que Kardec havia trazido para nós algumas décadas antes. Lembramos que Kardec desencarna no dia 31 de março de 1869 e o nosso querido Chico reencarna em abril de 1910, né? Ele tem essa reencarnação pouco tempo depois. E esse espírito valoroso agora é contado por Ramiro Gama, esses detalhes da sua vida, das suas dificuldades desde a infância. Hoje nós vamos ter contato com a história que relata a relação entre o amor materno de Dona Maria João de Deus, que desencarna quando o Chico era muito pequeno, e que continua ao lado dele depois em que ele já se torna adulto e médium com as suas faculdades já plenamente atuantes, e que está sempre permeando essas bucólicas, estas simpáticas relações com o seu filho. Então hoje, Solange, você vai nos trazer a leitura e os comentários de mais um capítulo sobre o humorismo da mãe, né? O Chico e a sua mãe. Aliás, eu pelo menos, eu tenho aprendido bastante com a Dona Maria João de Deus, porque os conselhos que ela dá para o Chico são ótimos e vale para todos nós. Então, uma alma muito especial, a Dona Maria João de Deus. Em 1931, mandar alguém para o inferno constituía grave ofensa. E um dos missionários católicos que visitaram Pedro Leopoldo naquela época, no zelo com que defendia a Igreja Romana, falou do púlpito que o Chico, o médium espírita que se desenvolvia na cidade, devia ir para o inferno. Chico, que frequentara a igreja desde a infância, ficou muito chocado. À noite, na reunião costumeira, aparece a sua mãezinha desencarnada e observando a sua inquietude, pergunta ao Chico, bondosa, o motivo da sua aflição. Bem, vamos comentar um pouco desse trecho para que você entenda a ambiência em que isso se dá. Em 1931, Pedro Leopoldo é uma cidade muito pequena e a igreja matriz, ela é a central, é o ponto central da comunidade. A maior parte das pessoas é católica, o próprio Chico havia sido, e a igreja possui, naquela época, os rudimentos de um sistema de som que normalmente as igrejas também depois adotaram, que é um alto-falante, porque do alto-falante saem as palavras do pastor, do padre, né? Para o seu rebanho. A casa do Chico, aquela casa onde o Chico tinha suas atividades, a família do Chico tinha as suas casinhas bem praticamente a uma quadra da igreja, na rua da igreja. E todos os que estavam na comunidade conheciam a figura do Chico e sabiam que ele estava trabalhando agora com a doutrina espírita. E nessa ocasião, o que se observa é que a pregação do padre não era apenas uma expansão da sua defesa doutrinária da Igreja Católica,
dentro dos ambientes em que eles se encontravam, dentro do púlpito da igreja. Por ser um negócio que ganhava os ouvidos da população, estas palavras chegavam a muitas partes, mesmo daqueles que não iam à igreja, que podiam ouvir. Então você imagina, você é um médium, você trabalha por amor à doutrina, você está a poucos metros da igreja e lá na igreja alguém está falando que você tem que ir para o inferno, que você vai para o inferno. E essa é uma época em que há ainda pouco raciocínio dos fregueses da igreja, né? Daqueles que vão assistir, que tomam aquela fala do padre como a fala quase o intermediário de Deus falando. E para eles o inferno era uma punição terrível, era uma coisa muito grave. Em 1931, isso era assim. Então, naturalmente, imagina você que está me assistindo, você que está, às vezes, em uma situação de trabalho numa empresa e no mesmo ambiente que você se encontra, naquele salão cheio de baias onde está todo mundo trabalhando, alguém lá, o chefe, começa a falar mal de você para todo mundo ouvir. Ah, o fulano de tal é um escrachado, é um preguiçoso, é um bagunçado, ele não serve para nada, é um inútil. Imagina isso. Todo mundo escuta. E o que você sentiria? Você, o que sentiria? Você sentiria vergonha? Você sentiria revolta? Porque estão denegrindo, e às vezes até com motivos, a sua figura, publicamente. Só que, em 1931, falar que alguém ia para o inferno era muito pior do que alguém falar que você é preguiçoso, que você é relaxado dentro da empresa. Muito pior. E aí o que acontece? Naturalmente, nós temos aí um Chico com 21 anos. Imagina, 21 anos. Ele nasceu em 1910 e agora está com 21 anos, em 1931. Ele está ouvindo do púlpito as acusações e os vaticínios, as condenações que um pastor está fazendo contra ele, sem sequer ouvi-lo. Naturalmente, isso marcaria o coração, marcaria o pensamento de um jovem de 21 anos, que já fora daquela igreja, que até 4 anos antes fazia parte da comunidade católica, era amigo do sacerdote da época, tinha relações de gratidão com a igreja da sua cidade, e que de repente agora é visto, ou pelo menos é qualificado como sendo um ser abjeto, que vai para o inferno. Quem é que vai para o inferno? Bandido, ladrão, assassino, corrupto, aqueles que fazem maldade para as pessoas, para os animais, aqueles que infringem a lei, os infiéis, os mandamentos, aqueles que traem sua família, os mulherengos, as mulheres que não cuidam da sua prole ou daquilo que é a sua responsabilidade. Estes são os pecados que levam alguém para o inferno. De quais pecados Chico estaria sendo acusado? Para que um sacerdote lhe diga que ele vai para o inferno. Então, não é apenas uma expressão verbal, que hoje caiu no desuso, porque ninguém mais acredita nessa pataquada, né? Ou quase ninguém. Mas é o quê? É uma acusação formal, pública, contra um cidadão decente, jovem, devotado, que está sendo condenado ao inferno sem que ninguém diga qual é o seu crime. O que ele fez? Qual é a infração que é tão grave a ponto de ele ir para o inferno? Então, naturalmente, no ânimo íntimo daquele ser, isso pesa. Pesa numa comunidade extremamente católica, tradicionalista. E agora, com a anuência do sacerdote, o que é ainda mais grave. Então esse é o pano de fundo em que em 1931 nós vamos encontrar essa situação, não é, Solange? Isso. Só para a gente retomar o texto, vamos lembrar que aqui agora o Chico, depois de ouvir isso, ouvir que o padre estava comentando isso na cidade,
À noite, na reunião, Dona Maria João de Deus se aproxima e vê que o Chico está ali entristecido, está meio inquieto e pergunta: meu filho, o que acontece? Ah, mãe, estou muito triste, disse o Chico. Ah, por que, meu filho? Ora, o padre me xingou muito. Ora, o que tem isso? Cada pessoa fala daquilo que tem ou daquilo que sabe. Ah, mas a senhora imagine, ele me mandou para o inferno. Ele me mandou para o inferno. E o espírito de Dona Maria sorriu e disse: ele mandou você para o inferno, mas você não vai. Fique na terra mesmo. O médium, ante o bom humor daquelas palavras, compreendeu que não convinha dar ouvidos às condenações descabidas. E o serviço da noite desdobrou-se em paz. Olha só que interessante. Dona Maria João de Deus, ela escuta o filho, vê que o filho não... Aliás, ela sente o filho, né? Porque é um espírito. O espírito vê em nós as nossas vibrações. A nossa mente chateada, ou a nossa revolta, ou o nosso desprezo, ou a nossa irritação, essas coisas saem de nós, se espelham ao nosso redor. Então ela sabe que o Chico não está bem. E quando um médium não está bem, isso é ruim para todo o trabalho mediúnico, porque a sintonia é necessária para manter o equilíbrio e as ligações com os espíritos comunicantes. Então ela pergunta: meu filho, o que você tem? E ele, muito simples, ele diz: eu estou triste. E está triste, sim, porque o padre falou que eu devo ir para o inferno. Aí o que se espera? É muito comum isso, quando nós temos pessoas próximas, é muito comum que a gente procure nessas pessoas aprovação para o nosso estado. A gente quer contar os problemas para que as pessoas digam que a gente tem razão, que a gente realmente tem motivo, que realmente a gente tem que ficar assim. E o que significará isso? Um reforço ao estado, seja da revolta, da indignação ou da tristeza. Então, quando você está buscando que outras pessoas te apoiem, é natural que você esteja esperando um retorno que venha a abastecer a sua intenção com essas mesmas direções. Ai, você é injustiçado. Ai, que coisa horrorosa. Ai, esse padre, quem é ele? Então você fala: ai, eu tenho razão de estar assim, e você se mantém assim. Quantas pessoas na Terra hoje estão sempre se queixando, estão sempre vomitando os mesmos problemas para obter dos outros apoio nas suas insatisfações. E estas insatisfações nunca se acabam, elas sempre amplificam-se. É a pessoa que fala da sua doença. Se ela sarar de uma, ela logo arruma outra, porque ela tem que ser vista como uma pessoa infeliz, uma pessoa triste, uma pessoa que, nossa, meu Deus, eu não sei o que seria de mim se eu estivesse no seu lugar, não sei como você aguenta. Parece que a saúde da pessoa é ver os outros reconhecerem que ela sofre muito. Ela não melhora, ela não toma remédio, ela não sara. Mas por fim eu estou consolado. Continuo doente e nunca vou sarar, porque isso gera nos outros uma avaliação positiva a meu respeito. Só que o Chico, que não estava buscando isso, obviamente, mas tinha se deixado tocar por toda a agressão gratuita que recebera numa comunidade extremamente católica, ele se queixa para a mãe: mãe, eu estou triste porque imagina, o padre falou isso de mim, não sei o que, falou que eu devo ir para o inferno. Esperando que a mãezinha passasse a mãozinha na cabeça: ai, filhinho, coitadinho de você, quanta coisa difícil você vai enfrentar. Vamos fazer uma oração para esse padre ter uma diarreia. Talvez ele esperasse isso. Ou esse padre vai ficar gago, Deus vai puni-lo. Não. A mãe, ao invés de tratar o filho como criança, que é o que geralmente as crianças querem ouvir dos seus pais, dos seus tutores: ai, você tem razão, é verdade.
Lembra de você quando você era criança? Você tem primo, você tem prima, que às vezes quando vão para casa dos avós passar as férias, entram em conflito, brigam. E você sempre quer demonstrar que a razão está do seu lado. Ah, ele que fez tal coisa, o outro diz, não, você fez isso, eu só respondia a sua maneira de ser, você é indiferente, não, você me provocou, você ficou rindo da minha cara. Cada um quer ter a razão. E o avô e a avó ficam ali. A gente fica pensando que se a gente demonstrar que a gente tem mais razão, os avós vão ficar do nosso lado contra o outro. E às vezes precisa mesmo que o culpado seja realmente revelado. Mas isso é uma atitude de criança, né? Criança que fica jogando uma culpa no outro. E então, o que acontece? Que nesta hora, a mãe, como um espírito sábio, ao invés de tratar dessa coisa com profundidade, nossa, mas ele falou isso de você? Não, ela diz, ai meu filho, que bobeira. O padre falou que você vai para o inferno, mas você não vai, você fica aqui na terra. Não vai não, fica aqui. E aí? Desarmou a criança, né, Solange? Uhum. A criança que estava esperando que a mamãe dissesse, ai meu filhinho, como você sofre. Diz, ah filho, você não vai não, você fica por aqui, assim, deixa que o padre fale o que ele quiser. Você fica aqui. Aí o Chico percebeu que não teve espaço psicológico para se sentir ainda mais justificado na sua tristeza. Então ele deu uma risadinha e falou assim, é mesmo, né? Não tinha pensado nisso, né? Começou bobo, né? Por que eu tô me preocupando bobeira com isso? Isso. Porque a gente vê que esses espíritos, eles não têm eles têm essa atitude sempre de nos colocarem para frente. Não, vai para frente, deixa essa bobagem para lá. Não fique pensando no que as pessoas estão fazendo ou falando a seu respeito. Siga adiante, vai trabalhando, vai fazendo. Tem uma lição que eu gosto muito, com o conselho da Dona Maria João de Deus, lição 18, que fala sobre o remédio. Nessa lição tem aí várias situações, e qual é o remédio? Existe remédio para isso? O Chico perguntando para Dona Maria. E todas as respostas que Dona Maria João de Deus dá é servir, servir, servir. Ou seja, não importa o que estejam falando, não importa o que esteja acontecendo, sirva, faça, trabalhe, continue, vá em frente. Você vai e deixe de lado essas bobagens, deixe de lado o que estão falando, faça aquilo que você acha que é certo, cumpra o seu dever e siga em frente. E é essa postura bonita, positiva, que faz com que a gente sacode a sua poeira aí e vai em frente. Entra por um ouvido, sai pelo outro. E assim nós conseguimos continuar no trabalho sem deixarmos que essas coisas nos contaminem, sem deixarmos que Porque como disse o André, quando você se liga, quando você se magoa, a sua vibração vai cair, você vai se conectar a essa vibração mais baixa, que é a vibração da calúnia, né, dessas pessoas que estão sendo maledicentes. Isso não é bom para você, não é bom para quem faz e também não é bom para quem recebe. E por isso mesmo essa importância de nós mantermos essa vibração mais elevada, e uma forma de fazermos isso é trabalhar, não pensar no que está sendo dito e fazer a nossa tarefa, cumprir com nossos deveres. E assim nós vamos ver que o tempo vai passar, muitas coisas nós vamos fazer, e se nós tivéssemos ficado lá atrás reclamando ou chateados, ou se nós tivéssemos encerrado um trabalho simplesmente porque as pessoas não estão gostando, nós teríamos deixado de seguir adiante, às vezes em algo produtivo, bonito, que poderia dar muitos frutos, e nós acabamos nos retraindo. Solange, há uma outra passagem muito interessante que tem o mesmo cunho. Já um tempo mais adiante, nessa mesma situação, quando o Chico já está inclusive mais conhecido na comunidade, o pastor, o padre da igreja, usando o mesmo microfone, começa a desancar o Chico Xavier na pregação dele, na hora que ele vai falar para o povo. E entre as coisas que o padre fala, o padre se refere ao Chico receber vários espíritos. Chico recebe o espírito de A, de B, de C, de D, e o pastor fica falando, esse Chico Xavier aí, com tanto espírito que ele diz que recebe, ele deve ser um rinoceronte para caber tanto espírito em cima. Rinoceronte, aquele bichão grande, forte, né?
para caber tanta gente em cima dele. O pastor está ridicularizando. Aí na reunião, né, o Chico está lá pensando. Aí vem Emmanuel. Emmanuel vem e o Chico fala para ele: o senhor viu? O senhor viu o que o padre falou de mim? Que eu devo ser um rinoceronte para aguentar tanto espírito em cima? E o Emmanuel diz a ele: olha, pois se você não é um rinoceronte, é bom que você se torne um rinoceronte, que tem uma casca grossa e não se deixa levar por qualquer espetadela, não. É bom você ser um rinoceronte mesmo. E agora, como é que eu saio dessa? Né? Em vez do Emmanuel passar a mão na cabecinha: ai, coitadinho de você, imagina. Emmanuel acaba com a choradeira, com o mimimi, que hoje a gente fala, né? Acaba com isso. Olha, pois se o senhor não é um rinoceronte, é bom o senhor ser, porque o rinoceronte tem uma casca muito grossa e ele vai aguentar todo tipo de espetada, não só de agulhadinha, vai pedrada, ele vai aguentar martelada, prego no seu couro, ele aguenta. E é isso que você precisa ser. Então agradeça o padre. Resolve o problema. Aí o Chico faz o quê? Muda o foco, vai para outra área. Certa vez, Emmanuel estava perto, né? E o Chico estava falando com alguém. Alguém falava para ele: você, Chico, você é uma criatura especial, uma criatura linda, uma criatura maravilhosa. E o Chico diz: não fale assim, eu não sou nada, eu sou apenas um verme, eu não faço preço para nada. Aí Emmanuel aparece para o Chico e diz: não ofenda o verme. O verme é um trabalhador divino que cumpre a sua função corretamente, transformando os detritos em adubo. Não ofenda o verme. Muito útil. Ele é muito útil. Quizá um dia você possa ser comparado ao verme. Daí então, a partir desse dia, o Chico começou a dizer: não, eu sou um subverme. A gente vê que, como dizem aí, a faca tramontina com eles é corte rápido. Você não pode ter tempo de ficar se lastimando. Você tem que ser, um trabalhador do bem, vai em frente. Que vão falar mal de você, vão falar, qual o problema? E hoje em dia eu lembrei, nessas situações que a gente enfrenta tanto, que a gente vê às vezes nos chats, nas conversas pela internet, às vezes a gente vê a conversa pegando fogo, um escrevendo ali pro outro, cada insulto, cada ameaça, cada coisa assim absurda. E a gente vê como as pessoas muitas vezes perdem tempo discutindo e retrucando nas redes sociais, às vezes por bobagens. Pontos de vista, eu vou defender o meu ponto, eu tenho razão, você não tem. Isso. Então eu acho que é um ensinamento muito útil esse. Se deixar de lado, porque tem coisas que você muitas vezes não vai mudar a cabeça dos outros e é uma perda de tempo você ficar ali nesse retrucar. Existe um livro muito útil, muito bom. Não é espírita, mas eu o qualifico quase como um livro espírita. Que é um livro que se chama, anota aí, você vai se beneficiar muito com ele, de um psicólogo, psiquiatra, acho que é psicólogo ou psiquiatra americano, Wayne Dyer. Chama Seus Pontos Fracos. Seus Pontos Fracos. É um compêndio com várias situações que nós, muitas vezes, utilizamos para nos acharmos vítima. E um destes capítulos fala sobre a reputação, aquilo que você se sente ofendido. Porque ele diz que geralmente as pessoas colocam a sua reputação na cabeça dos outros. O que os outros disseram de você, o que os outros pensam a seu respeito, o que os outros acham que você é. E as pessoas ficam então preocupadas em manter essa figura na cabeça das pessoas, se esquecendo que a reputação não está na cabeça das pessoas, está em você. Você é que tem a reputação. Não é o que os outros pensam que você é. Então, as pessoas perdem muito tempo querendo fazer com que os outros pensem que você é uma coisa e se esquecem de ser aquela coisa. Então, se alguém fala que você é um preguiçoso, você se esforça em provar para a pessoa que você não é, você apresenta argumentos, você mostra situações, você conta histórias para a pessoa. Ou então você começa a falar mal da pessoa também, quem é ela? Quer dizer, essa é uma discussão, como a Solange está falando, de pontos de vista. Quando de verdade você é ou você não é. Não importa o que as pessoas pensem a seu respeito.
E quando você adota essa postura, você está em paz. Você sabe quem você é. Você sabe quais são os seus defeitos, quais são as suas virtudes, em que caminho você está lutando para melhorar o que você é, e que você não depende do que os outros pensam a seu respeito. Então você está em paz. Se disserem que você não presta, você vai dizer obrigado. Se disserem que você é mau, você vai dizer, puxa, essa pessoa me conhece mesmo. Porque eu sei que eu tenho muitas coisas ruins. Se te agredirem, ao invés de você revidar, você diz, tudo bem, não tem problema. Essa pessoa pode estar com alguma dificuldade, mas eu não tenho nada contra ela. Porque você está em paz. Então a sua reputação está na sua cabeça, está dentro de você. Você é aquele que é ou não é. O que os outros pensam a seu respeito não importa. Para aquele que entende isto. É o que Maria João de Deus e Emmanuel estão dizendo ao Chico. Você não precisa se qualificar de verme para mostrar que você é muito, muito pequeno, muito baixo. Não, você tem que ser. Não importa o que pensem de você. E outras vezes o Chico dizia, não, eu sou como um capim, não sou nada, eu sou um capim que nasce jogado no chão aí de qualquer lugar. Aí o Emmanuel disse, Chico, você não se esqueça que essa sua declaração não foi adequada, que você se comparou com um capim. E ele disse, é? Por que não foi? O Chico pensou, né, a coisa mais simples que existe é um capim, um pé de capim no chão. E o Emmanuel disse para ele, é que, pelo menos, Chico, o capim cresce. Disse Emmanuel para ele. O capim cresce. Querendo dizer, né? Não é fácil. Fique atento, porque você tem que crescer, mas o capim cresce. Portanto, a reputação, você não precisa se humilhar para que os outros pensem que você é humilde. Você precisa viver humildemente, sem pensar no que os outros vão querer saber a seu respeito. Isso é um problema deles, não é um problema seu. E às vezes, quanto mais você se esforça para mostrar que você é aquilo que eles pensam que você é, mais você se enreda num conjunto de atitudes que são falsas, que são forçadas, que não são verdadeiras, que não são autênticas. Eu não posso falar, eu tenho que ir porque as pessoas me convidaram. Uma vez o Chico recebeu um telegrama. Iam inaugurar um centro espírita em Belo Horizonte e o presidente mandou um telegrama para o Chico dizendo que a presença dele era indispensável. E aí Chico arrumou dinheirinho na noite do dia, no dia que era o encontro, pegou o trem e foi no meio do caminho para Belo Horizonte. Aí apareceu no meio do caminho o Espírito Emmanuel e disse, quer dizer, onde o senhor está indo? Eu estou indo lá, vai ter uma inauguração de um centro espírita. O senhor está indo porque no papel que o senhor recebeu estava dizendo que o senhor era indispensável. Se eu fosse o senhor, eu descia na próxima estação, porque tem muito trabalho para fazer onde nós estamos trabalhando. E ninguém na Terra é indispensável. Aí Chico ouviu, na sua singeleza, ele não queria decepcionar os companheiros que haviam convidado. Ele achava que era uma falta de respeito, não corresponder à expectativa. E então, depois que Emmanuel falou com ele esperou o trem parar na próxima estação e desceu e pegou o trem de volta. Aí chegou na estação e escreveu lá, olha, mandou um telegrama, eu agradeço muito o convite, mas não vou poder estar aí. Pronto, resolvido o problema. Vão pensar que você é irresponsável, que você é uma pessoa metida. Esse é o problema deles. Eu estou cumprindo a minha tarefa. É interessante isso, né? Mas temos uma outra mensagem aqui na sequência. Não, é que a próxima história também vai a mesma coisa. desenrolar. Então a gente já comenta mais aqui na história seguinte. Deixa eu colocar para vocês. Vamos lá. Em 1931, quando o Chico passou a receber as primeiras poesias do Parnaso de Além-Túmulo, um cavalheiro de Pedro Leopoldo, muito impressionado com os versos, resolveu apresentar o médium e os poemas a certo escritor mineiro, de passagem pela cidade. O filho de João Cândido, que é o Chico, vestiu a melhor roupa que possuía e, com a pasta de mensagens debaixo do braço, foi ao encontro marcado. O conterrâneo do médium, embora católico romano, aquele que levou o Chico, apresentou-o com entusiasmo, dizendo,
dizendo ao escritor famoso, ao escritor mineiro, dizendo isso aí que você vai ouvir a Solange falar. Este é o médium de quem lhe falei. O escritor cumprimentou o rapaz e entregou-se à leitura dos versos. Sonetos de Augusto dos Anjos, poemetos de Casimiro Cunha, quadras de João de Deus. Depois de uma rápida leitura, o literato sentenciou: Isso tudo é bobagem. E olhando para o Chico, rematou, dizendo: Este rapaz é uma besta. Mas, doutor, disse agastado conterrâneo do Chico, o rapaz tem convicções e abraça o espiritismo como doutrina. Ah, pois então deve ser uma besta espírita, declarou o escritor. Bastante desapontado, o médium despediu-se. Em casa, durante a oração... Quem apareceu lá? A mãe. A mãe apareceu. Aí o Chico: A senhora viu como eu fui insultado? Perguntou o Chico. E porque Dona Maria se revelasse alheia ao assunto, o filho contou-lhe o caso. Quer dizer, ela fez de conta que não sabia de nada, né? E deixou o Chico contar o caso. A entidade Dona Maria sorriu e disse: Ah, meu filho, não vejo nenhum insulto nisso. Creio até que você foi muito honrado. Uma besta é um animal de trabalho. Mas o homem me apelidou por besta espírita. Ah, isso não tem importância, exclamou a mãezinha desencarnada. Imagine-se como sendo uma besta em serviço do espiritismo. Se a besta não dá coice, converte-se num elemento valioso e útil. E como o filho ficasse quieto, Dona Maria acrescentou: Você não acha que é bem assim? Chico refletiu e respondeu: Pensando bem, é isso mesmo. E o assunto ficou sem alteração. Aí que está. É isso mesmo. Reputação. Você é uma besta espírita. Alguém que se diz importante. Esses sonetos que esse literato leu e ridicularizou são os sonetos que compuseram o primeiro livro espírita publicado no mundo, dentro da modernidade, tirando as obras de Kardec, que é esse livro Parnaso de Além-Túmulo. Esta obra contém centenas de poemas de espíritos que foram escritores famosos na Terra, que tinham um estilo próprio, que tinham uma maneira de compor as quadras, que tinham um raciocínio específico ao tratar dos temas, e todos eles continuam fiéis ao estilo que tinham quando estavam vivos. Mas esse literato, vendo o pobre do Chico, aquele indivíduo simples, sem cultura, sem escola, ele vai ler aquelas quadras como um favor que ele faz a um ignorante que se acha poeta, naquele arraial tão pobrezinho de Pedro Leopoldo. E ele não dá valor nenhum. E mais ainda, ele humilha. É uma besta. Esse cara aqui é uma besta, não sabe o que está fazendo. Veja só que tipo de literato devia ser esse indivíduo. E então, isso naturalmente, ouvido na cara, com a franqueza nua, é uma bofetada. Ainda mais vindo de uma autoridade, entre aspas, diante de um ser humilde, que ali a própria humildade, a falta de cultura seria um atestado da ação dos espíritos. Já é um fenômeno poemas de tal magnitude virem das mãos de um aluno que foi até o 3º ano primário. Mas isso não é importante. Quando o amigo que levou o Chico até lá se levanta para defender o Chico, dizendo: não, ele é um espírita, ele trabalha por amor aos outros. E então o literato tenta emendar, dizendo: não, então é uma besta espírita. Ninguém pode negar que isso é uma grosseria. Ninguém pode negar que isso é uma ofensa, é uma agressão gratuita. É a postura arrogante daquele que se acha importante,
cultíssimo, capaz de vociferar seus pontos de vista ofensivos contra quem quiser, e ele continua lá no seu trono. Então, naturalmente, que esta é uma postura que faz ferir o coração e a mente daquele jovem ingênuo que foi de boa vontade apresentar aquilo que pudesse receber uma avaliação assim: olha, é muito bonito essas coisas que você está escrevendo, é interessante, tem ideias criativas, eu recomendo que você continue, que você leia alguma coisa, que você melhore, como se você estivesse estabelecendo um diálogo para elogiar, para ajudar o ser que está numa situação tão miserável a conseguir mais qualidade, como se já não houvesse qualidade, né? Então, uma postura generosa. Você pode não querer dizer que realmente é o Augusto dos Anjos, mas você vai dizer: nossa, isso aqui está muito bem escrito, como essas ideias são importantes, são bonitas, parabéns, vai em frente, não desanime, né? Mas não, é uma besta, a besta espírita. Então, de graça, receber essa bofetada faz com que ele fique chateado. Aí o que ele vai procurar? Mamãe, olha só, minha mamãe. A mãe aparece e fala: o que foi, meu filho? Você não tá sabendo? Não tô sabendo como nada. se ela não estivesse sabendo, isso eu achei ótimo. Ela se dá assim de desentendida, né? É lógico que ela já tá com a farinha, o fubá, já voltou com o bolo pronto, já tá tudo ali esperando. Não, meu filho. O que foi que aí? Ele me chamou de besta espírita. Isso é um grande elogio. Porque a besta é um animal de cargo, animal de trabalho, animal que, se não der coice, é muito útil. Ainda tem essa se não der coice, é muito útil. Veja só que bonito, né? Então, você que tá aí achando ruim com a vida, se achando vítima, esse vitimismo, esse mimimi de criança, pare de pensar nessa besteira, vai cuidar, como diz os antigos, vai carpir a roça, vai carpir o terreno, vai procurar um chão para carpir, vai procurar um chão para carpir, vai fazer alguma coisa de útil, ao invés de ficar se lastimando pelos cantos. É que eu tô doente, e daí? A doença já morreu? Já morreu? Outro dia chegou uma senhora no centro espírita, ela tá com câncer no seio. E ela, hoje, como é que a senhora tá? Eu tô meio desanimada. Aí eu falei pro filho dela que tá atrás dela: escuta, a senhora tá desanimada? Faz o seguinte, leva ela pra passear no cemitério, que ela está querendo chegar mais cedo lá do outro lado. Não, a senhora não quer morrer logo? Não. Então, mas a senhora tá dizendo que tá desanimada, não sei o quê. Leva ela pra passear no cemitério, escolher já um cantinho, já planta umas roseiras, já decora o lugar onde vai ser sepultada, porque ela já está querendo ir para lá, não é verdade? Não, pelo amor de Deus. Não é não. Então a senhora muda essa postura. Estou desanimada. Não, a senhora não pode estar desanimada, porque o desânimo vai levar a senhora mais depressa para o cemitério. É isso que a senhora quer? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Agora, ontem encontrei com ela e falei assim: eu tô ótima, tô muito boa. Falei: a senhora foi no cemitério? Não, quero não, distância daquilo lá. Não vou não quero chegar tão cedo lá, tem muita coisa pra fazer. É isso mesmo, parabéns. Isso aí. Acho que a Dona Maria te inspirou nessa hora. Dona Maria Ribeiro. Isso aí, gente. É interessante, né? Uma gracinha. Muito legal. Muito gracioso. Nós vamos continuar, deixa eu ver aqui o próximo capítulo. Aqui, nós vamos depois... uma boa lição. Vamos ver qual será a boa lição no próximo episódio. Isso aí, gente. Grande beijo pra vocês. Tudo e até bom. O próximo. Tchau. Alegria de viver. Isso mesmo. Beijão.